Período regencial, de 1831 a 1840. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono, em favor de seu filho Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. Pelas regras da Constituição do Império, o Brasil seria governado por um conselho de 3 regentes, eleitos pelo Legislativo, enquanto Pedro de Alcântara não completasse 18 anos. Neste período, após essa abdicação, a vida política do país foi dominada por 3 grupos políticos que disputavam o poder: os restauradores, os caramurus, que lutavam pela volta de Dom Pedro I ao poder, defendiam um regime absolutista e centralizador. Os setores que apoiavam esses restauradores, esses caramurus, que representavam eles, eram comerciantes portugueses ligados ao antigo comércio colonial, militares conservadores de alta patente e altos funcionários públicos. Figuras de destaque desses caramurus José Bonifácio de Andrada e Silva. E os jornais associados a esses restauradores eram o jornal O Caramuru, Associação Sociedade Conservadora e depois Sociedade Militar. Tinha os liberais exaltados, apelidados de farroupilhas ou jurujubas, lutavam pela descentralização do poder, pela autonomia administrativa das províncias, pelo sistema federalista. Muitos defendiam o fim da monarquia e a instalação da república. Os setores sociais que representavam eram os profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários públicos modestos, militares de baixa patente, padres. Viviam e trabalhavam nas cidades, essas pessoas que faziam parte desses liberais exaltados. Figuras de destaque deles, desses farroupilhas ou jurujubas, era Cipriano Barata, Borges da Fonseca, Miguel Frias, Rangel de Vasconcelos e Augusto Maia. De jornais associados a eles e as associações eram o jornal O República, a Malagueta, a Sentinela da Liberdade, e a associação era a Sociedade Federalista. E tinha os liberais moderados, apelidados de chimangos. Lutavam pela preservação da unidade territorial do país, defendiam a monarquia, mas sem absolutismo. Queriam manter a escravidão e a ordem social. Queriam manter a escravidão e a ordem social, Muitos desejavam ampliar o poder dos governantes das províncias. Os setores sociais que representavam eram os grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e região Nordeste. As figuras de destaque desses liberais moderados, os chimangos, eram o Padre Diogo, Antônio Feijó, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Os jornais e associações que representavam eles, era o jornal A Aurora Fluminense, e a associação era a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Para entendermos o contexto desses partidos, como eles surgiram e tudo mais, para ter essa influência dentro desse império,
vamos remeter à origem desses liberais e conservadores. Em 1834, Dom Pedro I morreu em Portugal, aos 36 anos de idade. Com a sua morte, não havia mais motivo para a existência do grupo que desejava reconduzi-lo ao poder. Os restauradores e os liberais exaltados também tiveram seu poder reduzido. Por volta de 1837, os liberais moderadores dividiram-se em dois grupos, os progressistas e os regressistas, que passaram a dominar a cena política brasileira e a disputar o poder. Os progressistas eram favoráveis a um governo forte e centralizado no Rio de Janeiro, mas estavam dispostos a fazer concessões aos liberais exaltados, como delegar maior autonomia administrativa às províncias, medida tomada por meio do Ato Adicional de 1834. Já os regressistas não estavam dispostos a fazer concessões aos liberais exaltados. Eram favoráveis ao fortalecimento do poder legislativo centralizado no Rio de Janeiro e contrários à liberdade administrativa das províncias. Lutavam pela manutenção da ordem pública. Em 1840, os regressistas assumiram a denominação de Partido Conservador e, posteriormente, foram apelidados de Saquaremas. E os progressistas, a de Partido Liberal, mais tarde apelidado de Luzias. Do ponto de vista ideológico, tinham poucas diferenças entre si, esses dois. Cumprindo a norma constitucional, tiveram início as regências, que foram marcadas por intensa agitação política e social. Costuma-se dizer que o período regencial é dividido em 3 partes. A regência trina provisória, de 7 de abril a 7 de junho de 1831. A regência trina permanente, de 1831 a 1835. E as regências unas, que compreendem as regências do padre Diogo Antônio Feijó, de 1835, dos liberais moderados, Lembra lá? De 1835 a 1837, e de Araújo Lima, de 1838 a 1840.